Olá, meu nome é Luísa Medeiros, sou da turma 67 da Faculdade de Ciências Médicas e foi realizado esse caso clínico sobre incontinência urinária para o internato de saúde do idoso, sob a orientação da professora Maria Carolina Santos e em conjunto aos colegas Fernanda Cambraia e Luiz Felipe Mundim. Dando início ao caso clínico, trata-se de MPF, 70 anos, branca, pedagoga aposentada há 15 anos, que comparece ao consultório com queixa de perda de urina em suas roupas íntimas. Relata início do quadro há cerca de 10 anos, com perdas durante a realização de exercícios físicos, quando passou a utilizar absorventes durante suas caminhadas semanais. Atualmente, refere evolução com perda urinária involuntária ao levantar objetos de maior peso durante a realização de suas tarefas domésticas e queixa-se, especialmente, de incontinência associada à urgência miccional. Além disso, relata frequência aumentada das idas ao banheiro e noctúria. Relata prejuízo à realização de suas atividades e de sua qualidade de vida, e nega demais queixas. É portadora das seguintes comorbidades: diabetes, hipertensão, hipotireoidismo, obesidade grau 1 e constipação intestinal. Está em uso, portanto, de metformina 500 mg BID, amlodipino 5 mg MID, losartana 50 mg MID, levotiroxina 25 microgramas MID e PEG 10 gramas ao dia. Sobre história ginecobstétrica, é G3 P3A0, sendo 3 partos vaginais. Menopausa aos 54 anos e nega a realização de terapia de reposição hormonal. Foi realizada esterectomia em 2010 em razão de um câncer de endométrio. A paciente mora sozinha desde o falecimento de seu marido há 5 anos e é responsável pelas atividades domésticas diárias da residência e também por suas próprias finanças. Possui 3 filhos que moram na mesma cidade e com quem mantém boa relação. Nega etilismo ou tabagismo. Na avaliação geriátrica ampla, no que diz respeito à funcionalidade, tem-se uma idosa independente para as atividades de vida diária, com cognição preservada, com resultado de 30 no Mini-Mental e sendo classificada como não frágil segundo a escala Freio. O humor está preservado, pontuando 1 no GDS, e um estado nutricional que não apresenta risco, com uma mini avaliação nutricional pontuando 14. Em relação à mobilidade e quedas, o teste cronometrado do levantar e andar foi normal e não há história de quedas. No exame físico, especificamente no exame uroginecológico, apresentou eritema na pele vulvar, ausência de prolapso, atrofia de parede vaginal e teste de esforço positivo à manobra de Valsalva. Os exames complementares mostraram urina rotina sem alterações, urocultura negativa, ureia de 35 e creatinina de 0,8 e o estudo aerodinâmico identificou perda urinária sincrônica aos esforços e presença de contrações não inibidas do detrusor. Verifica-se, portanto, que estamos lidando com uma paciente idosa. Deste modo, em primeiro lugar, deve-se utilizar a avaliação geriátrica ampla para sua abordagem, já que trata-se de um fator importante nas definições de conduta do caso. Essa paciente pode ser classificada, então, como uma idosa robusta e não frágil, apresentando funcionalidade e cognição preservados. No que diz respeito ao problema principal apresentado, trata-se de um quadro de incontinência urinária, que, por definição, seria qualquer perda involuntária de urina objetivamente demonstrável, causando problema social ou higiênico. Quadro que, por sua vez, pode ainda ser classificado como uma incontinência urinária ao esforço, quando a perda é sincrônica aos esforços, especialmente quando há aumento da pressão intraabdominal, como exercício físico, tosse, entre outros. Incontinência urinária de urgência, quando essa perda é sincrônica ou imediatamente precedida à sensação de urgência, aquele desejo repentino e imperioso de urinar, ou incontinência urinária mista, quando a perda está associada à urgência e aos esforços. Deste modo, sendo, portanto, a mista a classificação na qual os sinais e sintomas dessa paciente se enquadram. Lembrando também que existe a perda urinária insensível, em que a mulher não consegue definir como ocorre e geralmente se associa à incontinência extrauretral.
Para chegar a essa conclusão, foi essencial identificar na anamnese os fatores de risco que a paciente apresentava para a incontinência urinária, que estão marcados de vermelho no slide. Em qualquer anamnese em que se avalia esse tipo de síndrome, deve-se ficar atento à idade, raça branca, doenças sistêmicas e crônicas que podem piorar os sintomas, como o DPOC, diabetes, insuficiência vascular e doenças neurológicas, além da própria obesidade. Além disso, as afecções do trato urinário também devem ser investigadas, como infecções de repetição, litíase renal, tumores urológicos e cirurgias prévias, urológicas e também as oncológicas radicais. Aqui também se faz essencial a história gineco-obstétrica, levando em consideração o número de gestações, já que as nulíparas têm menor risco, e o tipo de parto, sendo o vaginal associado a maior risco do que a cesariana. Destaca-se também a análise do status hormonal, já que os baixos níveis de estrogênio podem levar a sintomas urinários. Além disso, é fundamental avaliar os medicamentos em uso, especialmente benzodiazepínicos, que podem causar confusão e continência secundária, álcool, que aumenta a diurese, anticolinérgicos e bloqueadores do canal de cálcio, que comprometem a contratilidade do detrusor, os agentes alfa-adrenérgicos, que aumentam a resistência uretral, os alfa-bloqueadores, que diminuem seu fechamento, os diuréticos, que podem levar a polaciúria e urgência, e os IECAs, que podem causar tosse crônica. Finalmente, é essencial o rastreamento de possíveis doenças associadas e fatores agravantes, como cálculos, neoplasias e corpos estranhos. Dessa forma, deve ficar alerta à presença de hematúria. Nesse sentido, exames complementares, como a EAS, se fazem presentes na propedêutica habitual, e a urocultura é solicitada antes da realização de qualquer procedimento diagnóstico invasivo da uretra e bexiga, inclusive porque ITU pode simular disfunções do trato urinário e acarretar sintomas de incontinência. Dessa forma, tem-se uma paciente com múltiplos fatores de risco para o desenvolvimento de incontinência urinária e tem-se exames complementares que, além de excluírem fatores agravantes e de confusão, se associam ao resultado confirmatório do estudo urodinâmico, que é justamente o exame padrão ouro para o diagnóstico da incontinência urinária. De acordo com o caso clínico, a paciente em questão faz uso dos seguintes medicamentos: metformina 500 mg BID, anlodipino 5 mg MID, losartana 50 mg MID, levotiroxina 25 microgramas MID e polietileno glicol 10 gramas ao dia. Logo, já podemos classificá-la em uma situação de polifarmácia. Considerando que o quadro se trata de uma incontinência urinária mista, ou seja, uma associação da incontinência urinária aos esforços com a hiperatividade do detrusor, devemos tratar primeiramente o componente da hiperatividade. O tratamento da bexiga hiperativa é essencialmente clínico e é composto pelo uso de anticolinérgicos como a oxibutinina, tolterodina, solifenacina, darifenacina e antidepressivos tricíclicos, como a imipramina, e agonistas beta-3 adrenérgicos, como a mirabegrona. Desses medicamentos, nenhum se encontra na lista de critérios de Beers e logo podem ser utilizados sem problemas pela senhora de 70 anos do caso clínico. Os critérios de Beers estão a seguir melhor exemplificados. Em relação à possibilidade de interação medicamentosa, devemos estar atentos no caso do uso conjunto da imipramina com o anlodipino, losartana e a levotiroxina. Em relação ao anlodipino e à losartana, a imipramina pode agir de forma a causar episódios de hipotensão quando combinada a esses medicamentos. No caso da levotiroxina, por sua vez, os produtos tireoidianos podem potencializar o efeito arritmogênico do antidepressivo tricíclico e logo a paciente deve ser monitorizada para arritmias cardíacas e estímulos do sistema nervoso central. Outras possíveis interações medicamentosas são entre a droga mirabegron e o anlodipino e a losartana. Nesses casos, o mirabegron pode diminuir a eficácia do agente hipertensivo dos outros medicamentos, sendo necessário um maior controle da pressão arterial. Nos casos em que a oxibutinina é utilizada em associação com a imipramina ou a mirabegron, ocorre a potencialização dos efeitos adversos
ou risco de toxicidade do mirabegron, oxibutinina e da imipramina, o que faz com que o médico tenha que ter maior cuidado na hora de receitar esses medicamentos. Dessa forma, o tratamento da incontinência urinária mista da paciente em questão se baseia em tratar inicialmente a bexiga hiperativa, depois reavaliar para ver se houve uma melhora clínica, principalmente porque os sintomas de bexiga hiperativos nos pareceu mais significativo do que o da incontinência de esforço. O tratamento se baseia em medidas não farmacológicas inicialmente e se refere a algum conjunto de técnicas que tem por objetivo mudar os hábitos da paciente e influenciar os sintomas das disfunções do assoalho pélvico, minimizando esses sintomas ou eliminando. Deve-se recomendar uma redução em até 25% da ingesta hídrica, treinamento vesical, exercícios perineais com treinamento dos músculos do assoalho pélvico, redução do peso e cessação do tabagismo. Quanto às medidas farmacológicas, que são a segunda linha no tratamento da bexiga hiperativa, deve-se utilizar medicamentos com propriedades anticolinérgicas que vão bloquear os receptores muscarínicos da bexiga, que são os mais utilizados. A gente tem algumas contraindicações a essas medicações, que seriam glaucoma de ângulo fechado, arritmias cardíacas, gravidez, lactação, colite ulcerativa e doença obstrutiva intestinal urinária, que devem ser investigadas. E caso veja que o paciente não tenha nenhuma dessas contraindicações, no Brasil a gente tem 4 anticolinérgicos disponíveis, todos com nível 1 de evidência e grau de recomendação A, que são esses 4 mencionados: a oxibutinina, a tolterodina, darifenacina e solifenacina. Uma boa opção, então, para o caso que a gente pensou seria iniciar junto com as intervenções não farmacológicas a oxibutinina 5mg até 3 vezes ao dia. Caso o paciente ainda persista com a queixa de incontinência urinária de esforço, mesmo com a otimização do tratamento da bexiga hiperativa, a gente pode fazer algumas outras tentativas, mas visando o tratamento dessa incontinência de esforço mesmo, que seriam também as medidas não farmacológicas, como exercícios perineais, o biofeedback, a eletroestimulação, os cones vaginais e os pessários, que caso tenha prolapso associado a essa incontinência de esforço. E a gente ainda pode associar ainda o oxalato de duloxetina, que mostrou alguns resultados positivos nesses casos, os agonistas alfa-adrenérgicos, como a fenilpropanolamina, e a estrogenoterapia, que ainda não existe um consenso e a literatura ainda diverge um pouco quanto a isso. Para pacientes que não apresentaram uma melhora ou não desejarem esses tratamentos conservadores, a cirurgia é o passo seguinte, que trata com sucesso a incontinência urinária de esforço. Como conclusão, tem-se que o atendimento ao paciente idoso deve sempre levar em conta a complexidade e multifatoriedade dos problemas apresentados. Deste modo, a abordagem voltada para suas individualidades é essencial. A incontinência urinária é uma condição de alta prevalência durante o envelhecimento e sua abordagem deve se enquadrar nestes conceitos.